Falei com a Paula Batista, fundadora da empresa Ser Antirracista. Falamos de racismo e uma pauta necessária no meio corporativo. Hoje recebemos aqui no nosso podcast a Paula, que é jornalista e veio falar de um tema muito importante para o nosso dia a dia. Paula, primeiramente quero te agradecer por nos trazer tanto conhecimento desse tema que a gente vai abordar aqui no podcast de hoje. E antes da gente entrar no tema, eu queria que você falasse um pouquinho de você, da sua formação e desbravasse um pouco esse tema tão importante que a gente vai discorrer aí no meio desse podcast. Maravilha, Marcelo, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder dialogar sobre esse assunto que é tão importante, né? Então, eu sou jornalista de formação, hoje eu sou educadora antirracista, sou especialista em mídia, informação e cultura e sou mestre em divulgação científica e cultural pela Unicamp. E aí, dentro dessa questão de divulgação científica, tem uma parte das ciências sociais que estuda as relações humanas, que estuda as desigualdades. E aí o meu trabalho é justamente trazer esse conhecimento sobre o antirracismo, né? Como as pessoas podem se tornar antirracistas. E aí eu criei a Ser Antirracista para atuar nesta educação dentro das empresas, das escolas e das instituições. Então, eu trabalho fazendo essa divulgação desse conhecimento para que as pessoas possam se tornar antirracistas. Bacana. Olha que tema totalmente importante na nossa atualidade, né? Racismo. Então é um tema extremamente, eu enxergo como super delicado e que tem que ser abordado de uma forma tranquila e de quem é conhecedor dos fatos, o que você está fazendo. Então, Paula, conta pra gente, Ser Antirracista é a empresa que você montou, né? E conta um pouquinho do objetivo da empresa e onde que você canaliza essa energia, como que você direciona essas empresas, essas pessoas. Conta um pouquinho sobre a Ser Antirracista pra gente. Certo. Então, a Ser Antirracista hoje, ela atua principalmente com escolas e empresas, promovendo esse trabalho de educação antirracista. Então, as empresas hoje, elas já estão conscientes de que é preciso preparar os seus profissionais para essa equidade racial. Então, antigamente, aquilo que a gente entendia que todo mundo não era racista e estava tudo certo, hoje a gente percebe que essa visão gerou uma não ação que torna a sociedade tão desigual quanto ela é, né? Então, por isso que a gente precisa sair desse momento de não ação para um momento de ação. E esse momento de ação é ser antirracista. Então, eu trabalho nas empresas promovendo treinamentos, principalmente para liderança, porque essa não consciência sobre como o racismo opera, né? Isso vai fazer com que impacte na contratação de profissionais negros. Então, eu trabalho com questões de vieses inconscientes que essa liderança tem, ou de entender quando um profissional vem se queixar de algum episódio de racismo, qual que é a melhor tratativa para se dar nesses casos, né? Ou se esse líder presenciou um episódio de racismo, como que ele pode dar tratativa para a questão, né? Então, isso dentro das empresas, fazendo trabalhos de letramento racial, então entender como que tudo isso influencia a nossa vida, e a metodologia do Ser Antirracista é sempre voltada para a ação. Então, como cada pessoa, no lugar onde está e no lugar onde influencia, pode ter ações antirracistas para mudar a realidade, né? Para mudar esse cenário da nossa sociedade. Então, trazendo também a responsabilidade para cada pessoa para fazer essa mudança na nossa sociedade. E nas escolas também, esse mesmo trabalho, só que aí voltado para os educadores, né? Como que os educadores podem
fazer esse trabalho e educar as crianças a partir desse conhecimento do antirracismo. E quando a gente vai nas escolas, é muito bacana, porque eu considero que todo mundo que está na escola são educadores. Então, desde a pessoa que está lá na portaria, a pessoa que trabalha na limpeza ou na alimentação, né? E aí, direção, coordenação, professores, todo mundo educa. Porque o aluno, quando ele está ali, ele pode até diferenciar as funções, né? Mas se ele tem um comportamento racista na frente de um adulto que é ali da escola, aquele adulto, se ele não posiciona, né? Ou se ele não traz fala, né, sobre o racismo com essa criança, ou não trabalha essa questão, né, leva para a coordenação, para a direção essa questão, aquele aluno vai entender que tudo bem, né, ter esse comportamento, porque um adulto da escola não fez nenhuma intervenção. Então, né, então todas as pessoas ali dentro daquele ambiente escolar são educadores. E aí o treinamento que a gente dá nas escolas são para todos os profissionais. Né? E aí entendendo que todo mundo educa dentro de um ambiente escolar. E é bem bacana, porque quando a gente está falando de antirracismo, nós precisamos ser intencionais. Então, a gente precisa ter ações intencionais que vão trabalhar essas questões com as crianças, que vão ensinar, que vão falar para as crianças, olha, isso é racismo e a gente não pode ter esse comportamento, e fazer todo esse trabalho, né, com as crianças. E na empresa também, a empresa precisa ser intencional, né, ter ações intencionais para mudar a realidade. Bacana. Paula, então, o que na sua visão, né, vamos dizer assim, né, nesse trabalho tão bacana que você desenvolve, que acabou virando um negócio, o que funciona na sua ótica? O que funciona mais? Mostrar ali para a criança, para ela entender o que é o racismo, ou para o adulto dentro dessas empresas? O que é mais consistente, vamos dizer assim? Certo. A gente trabalha principalmente na educação de adultos. Por quê? A gente entende que a criança ela vai ter mais facilidade para aprender e para entender essas questões no seu polo formativo, que é a família, a escola, as pessoas que ela convive já no cotidiano. Então a gente trabalha para educar esses adultos e esses adultos fazerem essa educação dentro da escola. Por que a gente não fala, por que vocês não fazem um projeto direto com as crianças? Porque a gente quer transferir o conhecimento para a escola. Se eu vou lá e faço um trabalho pontual na escola, eu fiz aquilo e depois acabou. Agora, se eu instrumentalizo os adultos ali, eles conseguem fazer um trabalho contínuo com as crianças dentro do ambiente escolar. Então, dentro do ambiente escolar, dessa forma que a gente atua. E aí tem estudos que falam que as crianças já a partir dos 5 anos de idade, elas já começam a fazer diferenciação a partir das questões de raça, né, das características raciais das pessoas. Né? Então é muito cedo que isso começa. Mas também há estudos que falam que uma conversa genuína e verdadeira com uma criança faz com que ela perceba essas injustiças e mude o seu comportamento. Entendi. Agora, com os adultos é mais difícil, é mais complicado, Imagino. porque tem muitas crenças envolvidas nisso. Né? Por isso que é importante fazer um trabalho consistente dentro das empresas. Eu falo que a gente faz um treinamento ali com os líderes, com as pessoas, faz uma palestra e depois aquilo precisa dar continuidade, porque às vezes entra uma outra pessoa que não participou daquilo, que vem com uma mentalidade racista e acaba contaminando todo o resto. Né? É como se fosse, você tem, né, ali uma árvore, um galho que está meio torto, você puxa até que ele fica direitinho, mas se vem um vento muito forte, alguma coisa, vai arrastar ele de novo. Então essa manutenção de puxar, de fazer as pessoas enxergarem o que é o racismo, ela é muito importante, né? Então não pode ser uma ação pontual, individual apenas, né? É preciso ser feita continuamente
não é, para que as pessoas vão se educando. E é muito interessante que o Ser Antirracista hoje também é uma certificadora do Pacto pela Equidade Racial. E é muito interessante isso porque o pacto, ele prevê que ações dentro das empresas e também investimento que as empresas fazem fora, né, da empresa, para que ela tenha essas ações internas continuamente e fora também. E num prazo de 20 anos. Então, a gente precisa entender que está todo mundo começando essa conversa. Né? Então, a gente não pode, inclusive, esperar que a liderança da empresa tenha já um comportamento antirracista, porque eles nem sabem o que é isso, eles nem sabem como que é isso. Né? Nós fomos educados a não valorizar a diversidade, a não valorizar aquilo que é diferente. Né? Nossas famílias sempre nos criaram para ficarmos com os iguais, né? Para criarmos as bolhas. Né? Então, quando a gente está falando em diversidade racial, equidade racial, vai exigir do ser humano, da pessoa, para que ela desconstrua vários estereótipos, vários preconceitos que ela tem na cabeça dela, para que ela construa algo novamente. Então, isso é um trabalho que precisa ser realizado continuamente e que não dá para se esperar que as pessoas já venham prontas. Acho que as próximas gerações, talvez, a gente já tenha essa mentalidade um pouco mais consolidada, mas hoje as pessoas que estão trabalhando no corporativo tal, elas não têm essa mentalidade, né? E aí é uma responsabilidade das empresas trazerem esse conhecimento, treinarem essas pessoas para que a gente possa mudar essa realidade. Muito bom. Então, quer dizer, com isso, né, com a sua fala, todo esse trabalho tem que estar ali super em paralelo com a cultura da empresa, né? Está inserido dentro da cultura da empresa. Porque a gente, na nossa própria empresa, a gente sempre faz um trabalho com, por exemplo, atendimento ao cliente, quais são os valores, missão, visão, valores, etc. E é uma coisa que a gente precisa inserir nesse dia a dia para a pessoa estar sempre, vamos dizer assim, em alerta no como conduzir essa questão, né? Para ela ter esse discernimento pessoal e para trabalhar isso dentro de um conjunto, né? Tá muito ligado a isso. Muito bacana. E, Paula, e como é que está essa realidade, né, dentro dessa questão da equidade racial nas empresas? Como que está isso? Você andando nessas empresas, o que você conta para a gente? Como que dá um panorama de como está esse cenário? A realidade que a gente tem hoje ainda é de muita desigualdade. Né? A gente pode ser que a empresa tenha um quadro de funcionários que seja um pouco diverso, mas quando a gente vai olhar para a liderança, para a gerência, para as cadeiras ali de conselho das empresas, dificilmente tem uma pessoa negra. E quando a gente está falando de mulheres negras, então é menor ainda o número, né, de mulheres negras ocupando cargos de liderança dentro das empresas. Existe uma ideia, né, que é equivocada, que as pessoas negras não têm a capacidade, né, o conhecimento para ocupar essas vagas. E isso hoje não é uma realidade, né, com a política de cotas. Então, muitas pessoas tiveram a oportunidade de fazer uma graduação, um curso universitário, e hoje a gente tem um contingente muito grande de pessoas negras formadas. Se a gente for olhar o número de pessoas matriculadas nas universidades hoje é 50-50, 50% de pessoas brancas e 50% de pessoas negras nas universidades públicas do Brasil. Então, hoje a gente não pode mais falar que não temos profissionais formados e profissionais capacitados para poder assumir essas vagas. O que tem hoje é ainda essas mentalidades, né, esses vieses que impedem que as pessoas consigam fazer essas contratações, consigam fazer promoções dessas pessoas. Então, eu estudo também, né, bastante a neurociência,
que vai explicar que se a pessoa não tem esse entendimento de como os vieses e os preconceitos barram com que ela veja as formas como ela discrimina ou as formas como ela está impedindo que essas pessoas acessem determinados espaços, ela não consegue, né, a empresa não consegue promover a diversidade, né, porque esbarra ali na contratação. Então, é preciso que esses profissionais sejam instruídos, né, seja mostrado para esses profissionais, olha, temos vieses, eles funcionam dessa maneira e a partir disso é que você não consegue, muitas vezes, contratar uma pessoa negra e aí os vieses eles atuam de diversas formas, tanto para privilegiar quem a pessoa tem mais afinidade, tanto para prejudicar aquela que ela tem uma visão, né, de que uma percepção de que aquela pessoa não está qualificada para a vaga. Então, por exemplo, pode ser essa visão de percepção que alguém não está qualificado para a vaga, pode ser no endereço que a pessoa coloca ali no currículo e ela já tem a mentalidade de que pessoas que moram naquele lugar não têm qualificação para que ocupem uma vaga. Pode ser o próprio viés racista de achar que pessoas negras não possam ocupar. A gente ouve muito falar assim, a pessoa não tinha o perfil da vaga. E muitas vezes essa fala esconde atrás vieses racistas, preconceituosos, né? Se esse perfil da vaga não tiver muito bem descrito critérios objetivos e técnicos para a avaliação da pessoa, isso com certeza pode barrar o acesso de profissionais negros dentro da empresa. Então, tudo isso precisa ser trabalhado para que essa realidade mude, né? Então, essa realidade hoje, ela ainda esbarra justamente nessa questão do ser humano de ter vieses e de ter preconceitos e tudo mais. Muito bom, Paula. Então, quer dizer, indo ao encontro de tudo isso que você disse, e para mim, eu estou construindo aqui um raciocínio, eu acho que é perfeito esse trabalho do antirracismo, porque não adianta a empresa, é o que eu estou entendendo, você me corrige se eu estiver errado, não adianta a empresa falar, a empresa é antirracista. Só que ela não faz um trabalho de base para, a hora que você começou a falar sobre as pessoas que trabalham, eu já comecei a entender aqui, peraí, o meu recrutador, ele tem que ser um cara, vamos falar, neutro, antirracista, neutro. Sim. Talvez, e ele tem que olhar o hard skill da pessoa ou o soft skill da pessoa para falar, ele está apto para essa vaga. Então, por exemplo, a gente tem muito, até na nossa própria empresa, uma recrutadora que não é dentro da empresa. Então, também tem que estender esse braço para fora e colocar ela, vamos dizer assim, aclimatar ela dentro dessa cultura, desse aculturamento da empresa, não é isso? E falar, olha, né, fazer todo esse tratamento, todo esse trabalho com ela, porque a partir dali pode nascer um racismo, né? Ah, não, tá... Existe, a gente sabe que existe, isso é uma coisa que é evidente. Então, assim, a gente tem que começar desse trabalho de base, dali, voltar ali para dentro da empresa, olhar se tem mais prestador, olhar se tem externo e construindo esse aculturamento dentro da base até ter uma equidade. Seria esse o termo, né? Exatamente. Muito bom. E, Paula, hoje você tem esses... hoje a gente sabe, eu não sei se tem essa estatística, quantas pessoas... negras, quantas pessoas brancas tem no Brasil em termos de porcentagem de população? Você tem esses dados? Sim. Hoje nós temos a população negra, ela corresponde a 56% da população. Se nós estivéssemos falando de pessoas economicamente ativas, somos 54% da população. Ou seja, é a maioria. Da população
são pessoas negras. E aí, como é falho, então, né, por exemplo, se nós não olharmos para isso, porque é metade da população, quando a gente está falando de raça, a gente está falando também de classe, então é a maior parte das pessoas negras que estão, né, na extrema pobreza e tudo mais. E essa extrema pobreza é impulsionada pelo racismo, porque as pessoas não conseguem trabalho, Exato. não conseguem renda e ficam ali à margem da sociedade. Então a gente deixa de aproveitar metade de uma população economicamente ativa, de pessoas que poderiam estar consumindo, de pessoas que poderiam estar participando da economia do país e fazendo, né, essa economia crescer. Então não é inteligente não pensar na questão racial, é perder dinheiro, né, é perder oportunidade de um mercado que poderia ser muito mais amplo do que o que a gente tem hoje. E com muito mais oportunidades. E com muito mais oportunidades, com certeza. Né? Nós estamos divididos meio a meio, né? A maioria, na verdade, né? Pela estatística. Que bacana. Muito bom. E nessa linha, Paulo, então, para a gente definir, né? Para ficar claro aí para o público que nosso objetivo desse podcast é levar, né, informações relevantes para empreendedores, empresários e tudo isso que a gente vem trazendo aqui na B2Cast é isso, é levar a educação, né, sobre esse tema que nós estamos falando agora, na questão do racismo, que tudo isso está ali inerente aos negócios, à empresa e na nossa vida nesse tema em particular. Então, no seu conceito, o que é uma empresa antirracista? Legal. Então, o que a empresa precisa olhar, né, para poder mudar essa realidade? A gente tem uma coisa chamada que é o racismo institucional, que são ações institucionais que fazem parte da cultura da empresa, mas que dentro de uma sociedade, né, de um país que é racista, ela se torna ali uma instituição que tem uma forma de funcionar que é racista. Então, a gente precisa entender, nesse olhar para a contratação. Então, como você disse, né, se tem uma empresa que é parceira e que faz as contratações, então essa empresa também precisa ter essa cultura muito bem entendida, né, de que é preciso fazer ações de contratação e ações intencionais também, tanto nessas empresas parceiras quanto as empresas, o RH da empresa, né? E por que a gente precisa forçar? Porque hoje a balança está desequilibrada. Muito. Entendeu? Então, o que a gente precisa fazer? É começar a alimentar o lado da balança que está desequilibrado, para a gente poder obter a equidade, né? Então, quando a gente está falando ali de igualdade, a gente não está olhando as especificidades que acontecem dentro de uma sociedade racista. Então, eu falo assim, a gente não tem uma sociedade saudável, a gente tem uma sociedade doente. Quando a gente está com uma sociedade doente, a gente precisa ter remédios para melhorar isso. Então, a doença é o racismo, né? E quando uma empresa não tem esse olhar de entender que ela faz parte de todo esse ecossistema de uma sociedade racista, ela não consegue ser antirracista. Para ela ser antirracista, então tem que ter essas contratações intencionais, então forçar com que pessoas negras participem do processo seletivo. Então eu converso muito com o pessoal de RH, eles falam assim, mas as pessoas negras não participam do processo seletivo. A gente tem que entender que profissionais negros, por conta de toda essa visão estereotipada sobre ele, muitas vezes têm uma baixa autoestima de não se candidatar à vaga. Então ele olha ali os requisitos da vaga, ele acha, não, eu acho que não sou apto para a vaga, então ele nem se candidata. Então, por isso que muitas empresas fazem divulgação de vagas dedicadas, né, para pessoas negras, para que elas possam entender que é para elas se candidatarem, né? Mas se talvez ali alguma linha, algum requisito
que às vezes nem é necessário dentro da função, ou que pode ser desenvolvido dentro da empresa, mas está ali e isso está barrando, por exemplo, com que uma pessoa negra se inscreva para aquela vaga. Então é preciso ter esse olhar também que pessoas precisam participar do processo seletivo. Elas participando do processo seletivo, elas precisam, as pessoas que vão fazer essa contratação precisam ter consciência desses vieses inconscientes, do preconceito, do racismo, do valor que é a diversidade, para que elas entendam que essa contratação é muito valorosa. E por que eu falo que é muito valorosa? Porque assim, as pessoas negras, elas tiveram vivências que outras pessoas não tiveram. Então, por exemplo, eu na minha adolescência, eu vivenciei episódios de racismo. E aí eu tive que lidar com isso e mesmo assim, né, continuar a caminhada. Tem muitas pessoas que não tiveram essa vivência, que não têm essa resiliência que eu tenho diante das adversidades. Então a gente tem, por conta da vivência, né, do local onde a pessoa mora, habilidades que aquelas pessoas têm e que estão sendo totalmente deixadas e que poderiam fazer, por exemplo, com que a empresa resolvesse problemas muito mais rápido. Né? Eu cansei de sair de empresas porque eu trazia as minhas ideias, trazia, né, a minha forma de olhar para aquilo e era totalmente considerado, porque eu não era uma liderança, às vezes por conta do racismo. Né? Então, quanto que a gente deixa de aproveitar potências por conta, né, dessa visão do racismo? Então, é preciso fazer essas contratações, é preciso treinar as pessoas, porque não é possível também que uma pessoa negra entre nesse ambiente de trabalho e sofra racismo ali dentro. Sim, sim. Então, ela não pode sofrer violências dentro do ambiente de trabalho. Então, é preciso educar todos os profissionais para que eles entendam o que é racismo. Infelizmente, o que eu percebo nas empresas que eu trabalho é que as pessoas não sabem nem o que é racismo. Acham que racismo é só quando alguém ofende uma outra pessoa. Só que a gente tem muitas outras ações que são racistas e que as pessoas não percebem. Então isso precisa ser treinado, isso precisa ser explicado, porque as pessoas não têm esse conhecimento, né? E aí, depois que contratou, treinou as pessoas, treinou a liderança, é trabalhar para que aquelas pessoas se desenvolvam e possam galgar cargos mais altos dentro da empresa. Então, quando uma empresa olha para isso, ela já está meio caminho andado. Porque é importante também que ela olhe para fora. Que ela olhe, né, que aumente ali, claro, o número a equidade dela, né, que ela chegue nessa equidade, que ela tenha uma cultura antirracista dentro da empresa, que ela trabalhe, né, esses profissionais dentro da empresa para que eles possam atingir cargos de liderança, mas também é preciso trabalhar o entorno, porque isso precisa ser sustentável. Eu preciso ter formação de novos profissionais negros para que eles possam também chegar dentro da empresa. Então as ações elas precisam ser feitas tanto dentro da empresa quanto fora da empresa também, nas comunidades, né? E olhar todas essas pessoas como seres humanos que estão ali fazendo parte daquele desenvolvimento, não só da empresa, mas também de um país. Paula, você estava comentando sobre a contratação. Eu estava pensando aqui como que os empresários, inclusive para aquelas pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, como que esse empresário pode mudar o jogo? Eu comentei que tem que fazer um trabalho lá de base, olhar para as pessoas externas, para os prestadores de serviço, trabalhar todo esse time, toda essa equipe. E como que o empresário, né, já pegando essa linha, vamos dizer assim, do antirracismo, o que ele pode mudar, né, nessa contratação? O que ele poderia fazer, uma dica sua, já pedindo uma consultoria, o que ele poderia fazer para ele começar a mudar esse sistema, vamos dizer assim? Certo. Então, assim, primeiro é entender que estamos num país racista. Então, a partir desse momento que a pessoa se convence, né, tem consciência disso, ela vai começar a entender que ela precisa se movimentar para agir. E o antirracismo justamente está na ação. Não é só você achar que racismo é ruim e se esforçar para não ter ações racistas. É você agir para mudar a realidade.
Então, é se conscientizar e assumir essa responsabilidade para si. A partir disso, é começar a criar mecanismos para que essas ações sejam realizadas. Então, primeira coisa, eu sugiro para todo mundo que estiverem ouvindo, ou assistindo ou escutando, que olhe no seu LinkedIn. Quantas pessoas negras tem na sua rede de profissionais da sua área? Então começa por aí, começa olhando dentro da sua área, quantos profissionais negros tem ali. E aí, a partir disso, você já vai começar a ver o seu próprio viés, né? A partir disso, é importante também ser intencional. Então, não achar que milagrosamente vai acontecer da contratação de pessoas negras aleatoriamente. Então, no momento de consciência, né, nessa posição de consciência, tem que ser intencional. Então, eu falo, para esta vaga eu quero uma pessoa negra. Boa. E aí, comunicar os parceiros, né, de contratação, a empresa de contratação e tudo mais, para que ela faça essa busca, para que ela faça a busca direcionada de pessoas negras para aquela vaga. Legal. Né? Aí pode ser que a pessoa fale assim, mas eu não conheço, não conheço, não tenho ninguém que, né, não tenho ninguém no meu banco, tal. Então a gente tem hoje, por exemplo, universidades que são dedicadas a pessoas negras, né? Nós temos entidades que têm esse foco, né? Então, a gente tem, por exemplo, a Educafro, que é um cursinho pré-vestibular para afrodescendentes e pessoas de baixa renda. Então, ali as pessoas fazem um cursinho e depois elas vão fazer a faculdade. Então, eles têm também o contato dessas pessoas. A gente já tem empresas de recrutamento e seleção exclusivamente de profissionais negros. Então, assim, o mercado ele já está se movimentando para que essa realidade mude. Então, é muito importante que os parceiros que trabalham com a gente também tenham essa mentalidade e consigam fazer esse trabalho, né? Outras dicas que eu posso dar também é o processo seletivo às cegas, porque, às vezes, o que barra, principalmente em grandes empresas, tal, é ver, né, ver a pessoa, ver que a pessoa é negra e aí, por meio dos vieses e do racismo, não contratar por isso. Então, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum que todo o processo seletivo seja feito via internet com câmeras desligadas. Então, você só conversa com a pessoa. Legal. Né? Você não está vendo ali e criando estereótipos, né? Sendo influenciado por estereótipos, né, tendo vieses ali de acordo com a imagem da pessoa. Né? A imagem é só uma casquinha, né? Aquele profissional que está por trás, o currículo dele, tudo que ele aprendeu e vivenciou é muito mais importante. Então é muito importante que a gente faça isso, buscar nos lugares certos, né? Quebrar esses vieses de contratação e a gente ter esse olhar também, né, de diversificar a minha rede, né, com quem, que lugares e com quem eu sempre vou nos meus finais de semana, né? Será que eu não posso ir num outro lugar que eu vou conhecer pessoas diferentes, que eu vou também se expor a essa diversidade, né, na vida cotidiana, para que isso também flua para a vida profissional, né? Muito bom, muito bom. Paula, você é uma certificadora do Pacto pela Equidade Racial. Fala um pouquinho sobre o que significa para a gente entender mais sobre esse tema. Certo. Então, o pacto ele surgiu agora neste ano, né? E é de uma necessidade do mercado. Então, a gente começa a ver que o nosso S de ESG é um D de diversidade. Né? Então, o que barra ali, claro que tem as questões sociais, de condição de trabalho, de salários e tudo mais, mas a gente tem uma questão muito grande de diversidade. Então, a gente foi começado a olhar para esse ESG racial. Então, como que a gente pode ser sustentável, né, no nosso país, enxergando essa população que é mais de 50%. Né, das pessoas do país. Então, o pacto ele nasceu disso, e aí ele criou uma ferramenta
de análise das empresas para que em 20 anos a empresa vá promovendo ações e aí depois, né, ela vai obtendo essa equidade. Então, o pacto ele vai olhar para equidade dentro da empresa, de acordo com o local em que essa empresa está localizada. Então, por exemplo, a análise de funcionários de posições dentro da empresa é comparada com a quantidade de pessoas negras dentro da cidade de Campinas, se estivermos, né, se a empresa for de Campinas. Então, não é uma coisa assim que vai levar em consideração 56%, né, da população, mas sim o que tem de porcentagem dentro da cidade onde essa empresa está instalada, para ser uma coisa real. Entendi. Depois disso, é olhar das ações que a empresa já está fazendo dentro de casa. Então, treinamentos, mudança de cultura, processo seletivo, o treinamento de profissionais negros. Então, tudo isso é olhado e aí a empresa também acumula uma nota. E depois é olhado também as ações que essas empresas fazem fora. Então, de parcerias com entidades Legal. Que vão desenvolver profissionais fora, vão investir em educação infantil, de ensino médio, de ensino superior. Então, entidades que já fazem esse trabalho, essas empresas então vão poder fazer um investimento nessas entidades, que depois o que vai acontecer é que esses profissionais vão voltar para casa, né? A gente está formando profissionais lá fora para que um dia ele tenha a capacidade de ingressar dentro da empresa, né? Então, o pacto ele prevê tudo isso. E agora, né, a Ser Antirracista é certificadora que vai acompanhar as empresas em todo esse processo, né? Então, essa certificação ela dura 1 ano, né? E aí, cada ação que a empresa empreende, faz e tudo mais, a Ser Antirracista vai e afere, né, todos esses dados que a empresa vai gerando aí a partir dessas ações que ela vai realizar. Legal, muito bom. Paula, né, a gente está caminhando aqui para o final desse bate-papo muito bacana, e pegando toda essa sua fala, eu queria te fazer uma pergunta. Como a sua empresa, né, Ser Antirracista, pode ajudar as outras empresas, né, para consolidar tudo isso que você falou, nessa equidade racial? O que vocês trabalham ali? Conta um pouquinho disso para a gente consolidar tudo isso que você falou. Certo. Então, assim, primeiramente, as empresas precisam entender que esse é o futuro, né? O futuro é possível para toda a sociedade. Como eu disse, não é possível mais a gente ter metade da população, né, à margem da sociedade, né? A gente está perdendo oportunidades, perdendo dinheiro e tudo mais. Então, e hoje, né, as outras empresas estão regulando também as empresas menores, né, para que elas se enquadrem nesse novo formato, nessa nova mentalidade, né, de equidade. Então, por exemplo, a B3, ela lançou uma pesquisa pública, né, uma audiência pública para exigir das empresas que se registrem na bolsa, as futuras, que elas tenham esse compromisso, né, com a equidade racial, né, com o ESG. Então, é uma coisa que uma empresa vai começar a exigir da outra. Hoje a gente tem, por exemplo, algumas empresas que, para nós termos contrato, elas exigem que a gente demonstre várias questões de compliance, né? Várias questões de ações que nós estamos empreendendo, né? Para ver se essa empresa tem, né, uma afinidade, né? E podemos trabalhar juntos. Isso é muito importante, cada vez vai ser mais essencial. Tanto os consumidores vão ficar muito mais atentos para entender empresas que estão tendo comportamentos que são sustentáveis, que olham, né, que olha para essa questão da diversidade, que é respeitosa com seus profissionais, que promove a equidade racial. Então, os clientes vão começar a olhar para isso e também as outras empresas vão começar a exigir esse tipo de postura e posicionamento das empresas, né? Então, é um futuro que está ali, pertinho, né? E que daqui a pouco vai ser inevitável. Então, é muito importante que as empresas já
comecem a fazer essas ações. Como que o Ser Antirracista ajuda? A gente desenha junto com a empresa, né, quais que são as ações que ela quer empreender. Então, a gente tem uma conversa para entender que momento que a empresa está, se a empresa já fez algum censo para ver quantas pessoas negras de fato tem dentro da empresa. A gente começa a desenhar ações, né, de treinamento para liderança, de treinamento de chegada, né, dos profissionais, então de integração, conteúdo que seja semanal, mensal, para que a pessoa vá aprendendo sobre antirracismo, né, no decorrer da jornada dela dentro da empresa. A gente ajuda também a montar os comitês raciais, que é muito importante, porque daí aquele comitê vai ser responsável por pensar ações dentro da empresa, por planejar palestras, treinamentos e tudo mais, e vai cuidar daqueles profissionais negros ali da empresa, né? Então, a gente faz todo esse processo de educação, de treinamento, de consultoria, de mentoria. Às vezes, o que é necessário é uma mentoria para os profissionais negros, para que eles possam ter uma mentalidade de liderança. Às vezes, treinar a liderança para que essa liderança dê essa mentoria para esses profissionais negros. Então, né, eles vão fazer essa mentoria, então a gente prepara esses líderes para quando eles forem fazer a mentoria, eles terem consciência de todas as questões raciais que envolvem aquela relação. Então, são várias ações que a gente realiza e que normalmente a gente costuma construir junto com a empresa, porque cada empresa está num momento. Então, a gente vai construindo junto com a empresa. E agora tem também essa questão da certificação, que daí a gente acompanha a empresa até o final dessa certificação, que ela recebe um rating, que vai colocar ali ela dentro daquele mercado que ela atua, qual que é a nota dela dentro daquele mercado, e também dentro, né, do país, qual que é a nota dela de equidade racial. Que bacana, muito bom. Parabéns pelo trabalho, acho que é super atual, né? Como você disse, o futuro é daqui a pouquinho. Né, e por toda essa história, esse contexto, é super necessário que isso tem que acontecer, né? Para mudar esse cenário tão desigual como a gente vive, né? Paula, muito, muito bacana. Mais uma vez te agradeço por participar desse bate-papo. Aqui nos comentários, aqui na descrição, na verdade, do vídeo, vai estar lá o seu Instagram, o site da sua empresa e tudo mais. Para quem quiser te procurar e começar esse trabalho, né, fazer o contato contigo. E muito obrigado por trazer tanta informação bacana, que eu creio que muitas pessoas que estão nos vendo e nos assistindo não tinham nem ideia de um trabalho desse tipo, tão primoroso como você tá fazendo. E mais uma vez, parabéns aí por ter uma empresa, né? E pulverizar, multiplicar tudo isso aí para o nosso país. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e vou ficar muito feliz, né, das empresas que, né, estão escutando, de nos procurar para que a gente possa criar soluções antirracistas para que a gente possa mudar essa realidade do nosso país. Muito obrigado.